Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, iremos ver como funciona o Ajax com o JSF e com a biblioteca de componentes PrimeFaces. Bem, então a primeira providência que iremos tomar é criar um controlador para simular algumas requisições com o Ajax. Então, aqui dentro do... Vamos usar o mesmo projeto que nós estávamos usando anteriormente. E dentro do controle vamos criar uma nova classe Java, que eu vou chamar de controle Ajax. Dessa classe controle Ajax, nós vamos implementar o padrão Java Beans. É só diminuir um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Bem, e daí vamos implementar então o serializable. Daí nós vamos definir que é um managed bean, né, do JSF essa classe, com o nome controle Ajax. Tá? E daí a gente vai usar um ciclo de vida um pouco menor que o de sessão e um pouco maior que o de requisição, que é o ciclo de vida de visão. Tá? Esse ciclo de vida de visão, então as instâncias dessa classe elas irão existir enquanto a minha tela de exibição estiver sendo exibida por usuário. Né? Quando estiver ocorrendo isso, se mantém a instância, né, de objetos desta classe. Bem, esses controles de jogos vão tentar simular então uma calculadora. Tá, então nós teremos dois números, né? Double num 1, vou colocar também o double num 2, tá? E também um double resultado. Tá? Então vamos encapsular, né, esses atributos. Vamos inserir um construtor sem argumentos. Tá? E daí as requisições aí que serão feitas com a Ajax, então elas são requisições que não possuirão retorno. Né? Então eu vou criar aqui um método público, void, que eu chamarei de somar. Tá? Será a soma. Então eu vou dizer aqui que no meu resultado, tá? Meu resultado então recebe lá o num1, né? Mais o num2. Tá? Então, cálculo bem simples. Tá? E agora a gente teria que ver como é que eu uso, né, o Ajax no JSF na minha interface. Tá? Na verdade, sim, a biblioteca de Ajax já vem integrada, embutida dentro do JSF. Tá? Então eu vou criar aqui dentro, eu vou colocar na páginas web, tá? Eu vou criar aqui uma página JSF que eu vou chamar de Ajax, né? E nela a gente vai conseguir então trabalhar com essa questão do Ajax. Tá? Vou colocar aqui no título Ajax com JSF. E daí nós temos que criar um formulário do JSF, um h2.form, tá? E nesse formulário vamos colocar um panel grid. Não, P2 pontos, um H2 pontos panel grid, né? Com duas colunas, columns, né? Duas colunas. E daí vou colocar um labelzinho, H2 pontos output label, tá? Com o valor número 1, tá? E daí input text, H2.1 input text, tá? Daí com o valor apontando para o meu controle do Ajax e para o atributo num1, tá? E daí vamos colocar também um H2.1 output label, tá? Daí com o valor número 2,
né? E dei um campo de entrada de texto, tá? Também para o número 2. Daí vou colocar aqui um output label com o valor, então, resultado. Tá? E podemos colocar um input text, tá? E com o valor apontando, tá? Ctrl Ajax. E daí o resultado. Tá? E aqui eu vou colocar um ID nesse cara aqui, ó. txt resultado 1, tá? Então eu tenho esses dois elementos, tá? Vamos colocar também, eu vou colocar txt entrada. Vou colocar aqui então txt num o ID dele, né? Vou colocar um ID nele, txt num 1, tá? E nesse aqui txt num 2. Tá? E agora vamos colocar, né? Então tudo isso aqui é um formulário normal, né? Agora a gente vai usar também um comando aqui, ó, um h2.1 comando button, tá? Com o valor, eu vou escrever aqui então somar, tá? E daí, em vez de usar o action, eu vou usar o action listener, né? Pois ele vai executar um método que não possui retorno. Daí eu vou colocar chamar o controle Ajax e o método somar, tá? E daí, para que tudo isso que funcione com o Ajax, tá? Nós vamos usar aqui uma outra tag, o f2.ajax. E daí ele possui dois atributos que nós devemos informar, tá? Que é o render, que é o que vai ser atualizado depois de ser executado aquilo ali, e o execute. Então, no execute, eu tenho que informar o que eu estarei enviando para o servidor, né, para ser processado. Nesse caso, que eu poderia estar enviando o txt num 1 e o txt num 2. Né? Aqui eu vou executar e vou enviar para o servidor. E daí no render eu vou dizer o que eu vou atualizar, né, na tela após o processamento. Devo atualizar então o txt resultado 1. Né? E basicamente com isso aqui eu já estaria executando com Ajax. Então eu vou executar minha aplicação. Né? Então está carregando o servidor. Tá, então aqui se carregou então a interface principal que a gente criou. Eu vou executar aqui essa tela aqui com Shift mais F6, tá? Opa, acho que eu não fechei alguma coisa aqui. Traceline 15. Ah, tá aqui só. Faltou um espaço aqui. Aí, beleza. Então eu vou colocar um 2 mais 3, né? Eu vou clicar em somar. Então ele está atualizando, né, este elemento. Tá? Está atualizando sem executar com Ajax. Então, basicamente é isso aqui que eu deveria fazer, tá? Eu poderia também colocar, por exemplo, atualizar, né, após clicar aqui, né, ele limpar os valores aqui dos meus campos. Vamos tentar colocar assim, ó. No controle Ajax, quando eu faço a soma, após eu fazer a soma, eu posso dizer que o num recebe um valor nulo, tá? E o num2 recebe também um valor nulo. Tá? Atualizar na tela, dá um F5 aqui. 2 mais 3. Pode ver que ele não atualizou nada. Por que ele não mudou o valor aqui do 1 no 2?
se a gente já atualizou ele aqui. Então nós temos que também, aqui quando atualizamos, executamos o Ajax, né, estamos enviando o TXT no 1 no 2, né, e depois de quando for renderizar também tem que colocar, né, quem que eu vou atualizar na tela, né, após executar a ação. Tá? Então ele está atualizando, né, todos os elementos, né, ele atualiza esse resultado e limpa os valores dos elementos acima. Tá? Então, usando somente o JSF, a gente trabalha com o Ajax dessa forma. Tá? E se a gente usasse o Prime Face, por exemplo, vou colocar só o botão de comando aqui para a gente executar com o Prime Face. Então, vamos colocar um Command Button, tá? Deu valor. Eu vou colocar aqui somar. A ação vai ser a mesma, Action Listener, apontando para o controle Ajax e o método somar. Só que daí o Prime Face ele já possui nos seus elementos, tá? As mesmas funções do execute e do render, tá? Que nesse caso que seria então o update, tá? Para dizer quem que eu vou atualizar, né? E também temos aqui o proxies, tá? Quem que vai ser enviado para o servidor. Tá? Um detalhe interessante que nós podemos usar aqui, tá? Eu poderia usar alguns coringas, tá? Por exemplo, @form, né? @form. Então, se eu estivesse executando alguma coisa aqui, ó, olha só. Então, com a @form, o que que ele faz? Ele envia tudo que estiver dentro do formulário, onde o elemento que está chamando a ação, né, ele vai então atualizar o formulário, né, do elemento que está chamando a ação, né, no caso o command boot. Então, se eu colocasse @form, eu também tenho as possibilidades de colocar outros coringas, como @all, que daí não atualiza somente o meu formulário, sim toda a minha view. Eu posso colocar somente @this, né, que daí ele vai enviar só o elemento que está chamando a ação, ou também @none, né, none, que daí ele não envia, não atualiza nada para o servidor, né, só executa a ação. Tá? Então, basicamente, são essas aqui a maneira que a gente trabalha com o JSF. Né? Tanto usando só o Ajax do JSF ou o Ajax do Primeface, né? Eu sempre posso enviar, tanto no execute, no render, como update proxies, os IDs dos elementos que eu quero enviar, atualizar na tela, e enviar para o servidor. Né? Então, o que, que eu envio para o servidor? No execute e no proxies. Né? Ou então no render, quem que eu vou atualizar na tela. Aqui é importante, né, como o Ajax ele vai trafegar menos dados entre cliente e servidor, eu sempre especificar quem eu estou enviando. Né? Se o formulário for muito grande, eu envio todo mundo e atualizo todo mundo. Certo, pessoal? Então, basicamente o uso do Ajax com o JSF nesse aí. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.